Bem-vindo, pessoal. Vamos fazer uma aula introdutória de fundos de investimentos e nessa aula a gente vai entender por dentro como funciona um fundo de investimentos. Vamos lá. Então aqui nesse primeiro quadro eu estou colocando a gente como se estivesse abrindo um fundo de investimento. Quando eu falar a gente, na realidade, pela legislação, quem abre um fundo é o administrador. Em outra aula eu vou falar mais sobre isso. Mas, na prática, quem constitui um fundo é um gestor. E mais outra informação: o fundo, apesar que, pela legislação, quem abre é o administrador, na prática, quem abre o fundo e gera o fundo é o gestor, o fundo são dos cotistas, tá? Mas vamos lá. Então, eu preciso sempre ter algum cotista em mente para conseguir abrir um fundo, senão não tem possibilidade de abrir. Aqui eu estou supondo que um investidor A ele vai investir 6 mil, 6 milhões, e o investidor B 4 mil, 4 milhões. E aí, nós estamos, como a gente está na abertura do fundo, a cota vale R$1. Tá? Se a gente estiver falando em reais, R$1. Normalmente, isso quem coloca esse valor de R$1 é o administrador com o gestor. Poderia colocar qualquer valor de início, só que o mais comum é para até acompanhar a evolução do valor da cota de maneira mais fácil. Mas poderia ser 10, poderia ser 100. E aí, o que acontece no primeiro momento? Quando o investidor entra no fundo, por dentro, não importa muito mais para o administrador o dinheiro dele. O dinheiro dele vai importar para o gestor. E aí, o administrador tem a obrigação de transformar isso em cotas. Não sei quem tem a oportunidade já de conhecer, funciona como se fosse um contrato de uma empresa limitada. O contrato social fala lá, o investidor tal, né, o sócio tal, está integralizando, subscrevendo tantas cotas, o valor da cota R$1, tantos mil por esse R$1 dá tantas cotas. Então, nesse sentido, é a mesma coisa. Tá? Só que o fundo de investimento, apesar dele ter uma personalidade jurídica, CNPJ, ele não tem contrato social, ele tem regulamento. Então, R$6.000 transformado em cotas, se a cota vale 1 no tempo 0, no tempo T, então 6 mil cotas. O B entrou no mesmo dia, 4 mil aqui, a conversão de R$1, 4 mil cotas, então totalizaram R$10.000, 10 mil cotas emitidas no tempo T. O que acontece? Óbvio que esse dinheiro fica à disposição lá e ele não vai render, brotar por milagre e virar um dinheiro a mais no dia seguinte, no mês seguinte, no período seguinte. Tem então a figura do gestor, que é uma pessoa autorizada pela CVM, e aí ele pega esse dinheiro, né, ele acusa lá na conta do fundo, né, tem uma conta bancária do fundo, e ele acusa esse recebimento desse dinheiro, e o gestor vai alocar esse dinheiro para ativos diferentes. Então, o fundo de investimento não é, igual vocês verem em aulas passadas, não é aplicar numa única coisa, é num único ativo, um único tipo de ativo. Um fundo de investimento, por natureza, é um fundo diversificado de ativos, mas ele tem que seguir uma regra da CVM, que a gente depois vai montar uma aula só para isso. Então, ele pega esse dinheiro disponível, distribui para ativos diferentes. Ativos diferentes, aqui eu estou supondo X, Y e Z. Comprou 2 mil do ativo X, 5 mil do ativo Y e 3 mil do ativo Z. Isso no tempo T. Ou seja, ele consumiu todos os R$10.000 aqui para facilitar o nosso exemplo. Aí, o que acontece? No período seguinte, que no mercado financeiro, na realidade, é o dia útil seguinte, todo dia útil acontece isso, os ativos, então, são renegociados do mercado, então ele pode valorizar, desvalorizar, ele tem o seu preço de mercado.
Então, eu estou supondo que o ativo que foi comprado por 2.000, no período seguinte está valendo 2.200. O Y, que foi comprado a 5.000, no período seguinte está 5.050, e Z de 3.000 passa para 3.015. Então, repare que teve uma valorização dos ativos e no total do fundo, o PL, que é o patrimônio líquido do fundo, de 10.000, passa para 10.265. Então, essa é a ótica do gestor, o que está fazendo com o seu dinheiro. Aí, vamos voltar para a parte interna do administrador, a parte mais burocrática. O PL atual vai ter que ser dividido pelo número de cotas para eu saber o que aconteceu com a valorização da cota no tempo seguinte. No caso aqui, T mais 1. Então, o PL são 10.265 dividido por 10.000 cotas, significa que a cota que no tempo anterior valia R$1, agora ela vale 1,0265. E é várias casas decimais mesmo. O mercado financeiro trabalha com 6 casas decimais, tá bom? E aí, como que fica a situação, a princípio, do investidor A e B no tempo T mais 1? Esses 6.000 já deixou de ser dinheiro. Esses 6.000 agora é quantidade de cotas. Então, a quantidade de cotas do investidor A vezes o valor atual da cota, significa que aquele 6.000 anterior dele, em reais, se transformou em 6.159. O que tinha R$4.000, que isso aqui é cotas, né? Passa a ter, pelo valor atual da cota, R$4.106. Mas pode acontecer outra questão. Pode ser que no momento seguinte, um deles, ou vamos colocar um desses dois, A ou B, precise sacar um dinheiro. Aí eu estou supondo que B está necessitando resgatar R$1.000. Ele faz uma solicitação de resgate de R$1.000, porque afinal de contas, o que importa para ele é dinheiro. O cotista, ele não fica monitorando quantidade de cotas, ele fica monitorando o saldo dele financeiro. Então ele precisa de R$1.000, pede para sacar esses R$1.000, e aí como que vai ser o caminho de volta? Como que estamos no tempo T mais 1, então acontece que a solicitação de resgate de 1.000 vai corresponder a quantas cotas? Porque internamente o administrador agora só pensa em cotas, número de cotas. Então vai dividir aqui 1.000 por 1,0265, dá 974, isso tudo aqui. Repare que eu coloquei 6 casas decimais. Isso corresponde aos R$1.000. Então, aqui embaixo, eu tenho uma quantidade de cotas de 4.000 cotas, menos 974, tudo isso aqui, significa que o novo saldo de B no tempo T mais 1 vai ser 3.025, aquilo ali, diminuir aqui as casas decimais. Tá, vamos lá. Tem uma suposição adicional, que é um outro investidor ingressa no fundo de investimento. Então, intrinsecamente ao meu raciocínio, isso aqui se trata de um fundo de investimento de condomínio aberto. Ou seja, a qualquer tempo pode ter solicitações de resgate, se não tiver carência, e a qualquer tempo, dentro das regras mínimas do regulamento, o investidor pode entrar. Então, se ele cumpre a aplicação mínima inicial, e vamos supor que 5.000 é o suficiente, senão aquele B não tinha nem entrado, né? Ele está entrando com 5.000, só que, diferentemente de A e B, ele está entrando no tempo T mais 1. Então, reparem que vai ser convertido para cotas, mas não vão ser 5.000 cotas. Serão, pegando a divisão desses dois números, serão 4.870, aqueles quebrados ali. E aí, agora, o próximo slide, só para a gente sintetizar, o que é o resumo do fundo no tempo T mais 1? O A entrou lá no início, no tempo T, 6.000 cotas, valor atual da cota 1,0265.
o saldo financeiro dele, 6.159. B entrou lá atrás também, só que ele sacou um pedaço no tempo T mais 1, então está aqui o saldo em cotas dele de 3.025, isso aí. Repare que sempre tem que ter isonomia no valor da cota, não pode ter cota com valor distinto. E aí representa que ele tem 3.106 em valor financeiro. O C acabou de entrar, né? Ele acabou de entrar, ainda não teve nem tempo de valorizar os ativos, não passou nenhum tempo, a gente não fez aqui o tempo T mais 2, né? Então, está aqui a entrada dele, que 4.000 e poucas cotas, está lá retornando, fazendo um caminho de volta, representando os 5.000 reais que ele colocou no fundo. Significa que este fundo agora tem 13.896, isso aí, de cotas emitidas e um patrimônio líquido de 14.265. Óbvio que os valores aqui estão ilustrativos, né? Um fundo, para ser aberto e ser economicamente viável, tem que ser mais de milhões. Então, é só ilustrativo aqui também, para não ter que ficar colocando muitos zeros. Ok? Então, essa é a mecânica inicial e, por dentro, como que funciona o fundo de investimento. Esse fundo é um fundo de investimento de condomínio aberto e a síntese da função do administrador, do gestor e, vamos dizer assim, né, a contabilidade, o administrativo que reflete lá no investidor. Espero que você tenha gostado. A gente vai fazer mais aulas de fundos de investimento. Fica atentos aí nas próximas aulas. Um abraço.